Meus amigos, boa noite aos que se encontram aqui no grupo de Espírito Chico Xavier e os nossos amigos que estão nos acompanhando pelo Facebook. Esse tema que nós estamos hoje apresentando é exatamente a continuação do tema que nós iniciamos no sábado passado. Como eu disse, é um tema técnico. Ele envolve alguns aspectos mais ligados à área da ciência dentro da doutrina espírita, como nós sabemos, a doutrina que abraça os 3 pilares de sua sustentação, que é a filosofia, a ciência e os ensinos morais, que nos dá a ideia do nosso aspecto religioso. E como a paranormalidade, mediunidade, são termos que ainda hoje envolvem uma certa complexidade, por serem assuntos de natureza complexa, fica muito difícil a gente trazer para uma apresentação, mas é necessário a gente ter alguns esclarecimentos, porque colocaram a doutrina espírita num lugar muito injusto, dando a ela apenas a ideia da manifestação dos espíritos e tudo que envolve esse tipo de ideia que não tem nada a ver com a nossa doutrina, porque todos nós sabemos que não se pode conhecer a doutrina espírita se não estudarmos, porque ela exige de todos nós bastante estudo. E esse tema vai trazer alguns esclarecimentos nessa área, que é do entendimento maior acerca de tudo que se faz, o que se pratica na casa espírita. Então, o universo ele é ondulatório. O universo ele é constituído por ondas. E dentro dessa vastidão infinita, existem muitas formas de manifestações diferentes de energias, conhecidas, que foram descobertas aos poucos. Então, o que a gente pode entender é que o universo ele é todo composto por energia. A energia que é tudo que é capaz de realizar um trabalho. A própria ciência, a física, ela afirma que a energia não pode ser criada e nem pode ser destruída. Ela apenas pode ser transformada. As diversas modalidades de energia que nós conhecemos, desde a mais elementar, que é a energia elétrica, até a energia nuclear forte, a energia nuclear fraca, nada disso se compara à mais poderosa energia que estrutura toda a realidade da vida, que é a energia mental. Essa sim é a que se utiliza de todos os meios para construir, através da forma, pensamento, a realidade que é a vida de cada um de nós. Mas aí vem a pergunta: de onde vem essa energia? E qual a sua origem? Então, a energia que permeia o mundo e nutre o universo e todos os seres que nele habitam é o fluido cósmico universal. Para vocês terem uma ideia, essa expressão foi trazida por Allan Kardec lá nos meados de 1857, quando nada se estudava ainda acerca do magnetismo, pouco se sabia do magnetismo e nada ainda sobre a física quântica. Mas Allan Kardec já falava desse fluido cósmico universal, que para ele era a matéria primitiva da qual todas as modificações e transformações que constituem as inumeráveis variedades de toda a natureza. A gente falou agora, tudo é transformação. Não há dificuldade nenhuma em a gente entender que matéria e energia é a mesma coisa, depois do que foi mostrado pela própria teoria da fotoelétrica, dentro do princípio da física quântica, quando hoje tudo é mais fácil
porque existem bases que nos dão sustentação. Ou seja, a matéria é a energia concentrada e a energia é a matéria radiante. Então, como espírita, nós temos agora um material mais fácil de entender. Por quê? Porque nós somos seres encarnados e desencarnados ao mesmo tempo. Consequentemente, qual é a diferença que há entre eu e um espírito que está fora da matéria? Mais ou menos energia. Ou seja, o estado de energia, ou em que energia nós nos encontramos, em que condições energéticas nós nos encontramos. Não sabemos quando começa um, nem quando termina o outro. Então, o perispírito, que é esse corpo fluídico, esse corpo que todos nós temos como nosso mais importante corpo, ele é um dos produtos mais importantes retirado desse fluido cósmico. Esse fluido que permeia tudo e constitui tudo. A natureza, ela se coloca exatamente dentro desse contexto. Há uma teoria que nós conhecemos e falam tanto, a teoria do Big Bang, onde tudo começou de uma explosão, onde toda a energia existia concentrada num único ponto e de repente essa energia se expandiu e passou a construir toda a realidade que nós conhecemos. Isso é uma teoria. Existe uma outra realidade defendida por Albert Einstein, que era uma ideia de um campo unificado, onde ele queria encontrar uma equação que pudesse definir toda a realidade da vida, o que ele não encontrou, e eu acredito que talvez o homem nunca encontre, uma única equação para entender toda a realidade. Quando você olha lá no próprio Antigo Testamento, que ele fala do halo divino, tudo isso está dentro de um mesmo contexto. O sopro divino, a criação de Deus, que é tudo isso que nós hoje podemos entender como sendo a essência e a natureza de toda a nossa existência. Então, esse mundo que nós nos inserimos, ele passa a fazer parte também da nossa existência. A energia vital, que é a energia necessária para a manutenção da vida, que é extraída desse fluido cósmico e transformada e canalizada para estruturar o nosso corpo físico. Ou seja, quando o espírito ele é criado na sua individualidade, como uma inteligência que demanda ou que emana do Criador, que é a inteligência maior. Allan Kardec perguntava: que é Deus? Ele não perguntou quem é Deus, ele não perguntou o que é Deus, porque Deus não é algo nem é alguém, não há como definir Deus. E eles responderam de forma bem objetiva: é uma inteligência suprema, uma força primária que criou toda essa nossa realidade, uma inteligência que cria tudo. Esse fluido cósmico universal, que dele nós tiramos todos os meios para estruturar a nossa vida, tanto a vida que nós conhecemos dentro da estrutura orgânica do corpo que nós utilizamos, como a nossa vida espiritual. Tudo está dentro dessa realidade. Mais adiante ele pergunta: e o que é o espírito? Ele disse: é o ser inteligente da criação. Veja que há uma consonância da palavra inteligência. Ou seja, nós somos uma inteligência da inteligência maior. E por que é que nós não temos o conhecimento, o amor, a bondade e a grandeza de Deus? Sim, temos, mas não de força, não de forma latente. Ou melhor, não de forma que nós possamos entender. Tudo isso está dentro de nós. Essa realidade, ela existe e existirá para sempre. E o grande objetivo da vida é o homem alavancar através do processo, tirando esses valores que existem dentro dele como essência divina. Por isso que mais adiante ele diz: e aonde está a lei de Deus? Na consciência de cada um. E todas as vezes que se afasta desta consciência, todas as vezes que ele se afastar dessa lei, ele consequentemente está se afastando de Deus, e ele terá muitas vezes que arcar com as duras consequências que todo mundo é obrigado a arcar ou assumir quando ele comete os erros por se afastarem do caminho,
quando ele diz que o caminho é o caminho da verdade. Então o Espírito, ele concentra toda a sua realidade através do pensamento. Pensamento é a força dinâmica que move toda a nossa vida e toda a nossa existência. Mas à medida que o Espírito ele vai acumulando através do pensamento as suas ideias, os seus conhecimentos, ele vai formando os seus sentimentos. Todos nós somos portadores de uma imensurável quantidade de estruturas que são os nossos sentimentos. Aí nós construímos o nosso primeiro corpo, que ele chama de individualidade desse sentimento. E aí tiramos do fluido cósmico universal, como ele disse, dessa energia que permeia o mundo, o primeiro corpo de forma, que é o corpo perispiritual ou o corpo energético, ou o modelo organizador biológico, como nos disse o Dr. Hernani Guimarães. Então, esse corpo é o corpo que vai alojar todas as nossas emoções, e ele é mantido e ele elabora uma energia que ele chama de energia vital, que é a energia que vai estruturar o nosso corpo físico. Veja que essas coisas elas estão todas interrelacionadas, para finalmente nós construirmos este corpo que nós aqui utilizamos, que é o nosso corpo físico. Este corpo que não é uma causa, mais um efeito. Aonde é que está a causa de tudo? Na individualidade do pensamento, que forma o sentimento, que aí estrutura as suas emoções e, consequentemente, tudo isso vai se desencadeando e estruturando, mantendo a vida que nós vivemos. Portanto, nós temos um corpo físico que é por ele que nós emitimos a expressão da nossa vontade. É através desse corpo que nós elaboramos todos os nossos projetos da vida terrena que vivemos. É como dizia o próprio Machado de Assis, é o gabinete da mente. Porque a psiquiatria, uma grande área, hoje já existe algumas tendências diferentes dentro do pensamento psiquiátrico, na área da medicina, e que mente e cérebro não é a mesma coisa. A mente é imaterial, o cérebro é a estrutura material. A mente é tudo isso que nós vimos a partir do momento em que Deus nos individualiza como ser espiritual. Essa mente é que carrega toda a nossa realidade, independente do tempo e do espaço. Ela que mapeia todos os nossos caminhos. Tudo que nós somos está ali guardado dentro dela. Só que ela tem as suas áreas de arquivos, como nós temos a área do consciente, que é essa que nós estamos utilizando. Temos uma área mais abaixo, que é a nossa área do subconsciente, e temos uma área ainda mais profunda, que é a nossa área do inconsciente. Essa área do inconsciente traz muito das nossas experiências de vidas passadas. Essas vidas que são vividas com o objetivo do nosso processo evolutivo. É como se nós fôssemos alunos que vivêssemos entrando e saindo em escolas para buscarmos através delas o nosso conhecimento para o nosso aperfeiçoamento. Então, como vimos anteriormente e como vimos agora, os corpos sutis, que são esses corpos, desde o corpo mental até o corpo perispiritual, tudo isso, gente, agindo de forma simultânea, não há uma separação entre um e outro. Por isso que é tão difícil a gente dominar o pensamento, é tão difícil a gente dominar as ações da nossa vida, do nosso cotidiano, que são milhões de informações, tanto as informações que nós recebemos através das nossas sensações, dos nossos sentidos, mas também aquelas que nós guardamos e temos isso tudo dentro de nós. Então, como vimos anteriormente, os corpos sutis vibram em frequências específicas. Cada corpo desse tem sua própria vibração. Quando eles defenderam a teoria das cordas, tirando a ideia do átomo como sendo aquela pequena bolinha que, somada a outra, estruturava a matéria, então, na teoria das cordas, o átomo já não é mais uma corda, não é uma bolinha, é uma pequena cordinha vibrando. Cada átomo é uma cordinha que vibra numa frequência própria, isso fazendo com que ela se individualize. Essas cordinhas vão se juntando a outra para estruturar a matéria. Portanto,
é verdade quando ele diz que tudo no universo vibra, tudo está ligado. Daí nós entendemos que é como se fosse uma grande teia, e que nós fôssemos, e talvez nós fôssemos um fio dessa teia. Por isso que precisamos tanto da convivência e a inter-relação entre nós, e principalmente da utilização da matéria como objeto para o nosso processo de crescimento, sem prejuízo de uns para com os outros, assemelhando-se, né, essas frequências, né? Como vimos anteriormente, os corpos sutis vibram em frequências específicas, coexistindo no mesmo espaço. Nesse exato momento, todos os nossos pensamentos estão se manifestando dentro desse único espaço, sem prejuízo de um para com os outros, assemelhando-se a ondas de rádio ou televisão em um mesmo ambiente, sem que uma interfira na outra. Agora, por que isso? Com esse funcionamento, eles permitem a manifestação da consciência do espírito. Esses corpos que compõem o ser encarnado são divididos, como vimos, para que didaticamente o seu estudo seja possível. Porém, na prática, eles se interpenetram de tal forma que não existem limites para determinar onde começa, onde termina o outro. Aí ele faz a pergunta: por que o espírito precisa dos corpos sutis? Por que é que nós precisamos desses corpos? Perispiritual, modelo organizador biológico, corpo mental. Se a potente energia que é criada pelo espírito chegasse diretamente aos nossos corpos, os corpos densos, certamente iria desintegrá-los. Veja como as coisas funcionam. Por exemplo, se toda a energia que cabe a cada um de nós processar através da força do pensamento chegasse diretamente ao nosso corpo, nós não teríamos como acumular ou até mesmo dominar. Seríamos provavelmente desintegrados. Por isso, o espírito, para atuar nessas dimensões mais densas, se revestem desses corpos, esses corpos que nós estamos utilizando, dos quais diminuem a sua potência energética. Todos eles têm a origem de um mesmo elemento primitivo, fluido cósmico universal. Vocês querem um exemplo disso? Eu usei até recentemente, eu acho que na semana passada. A nossa mente, aliada ao nosso corpo físico, é como um transformador. Vocês imaginem se toda a energia da cidade de Caruaru viesse diretamente para as nossas residências para atender aos nossos aparelhos eletrodomésticos. Queimariam todos. Por quê? Porque é um potencial de energia imensurável. Eles não teriam como comportar uma carga tão grande de energia. Para tanto, é necessário os transformadores, que são acumuladores de energia, que vão fazer o quê? Transformar a corrente contínua em corrente alternada. E aí o que é que eles fazem? Recebem a energia e distribuem a energia para as residências. Por isso que tem 110, 220. Se você emitir uma quantidade de energia 110 para um aparelho que tem uma capacidade de 220, o que é que acontece? Ele queima. Consequentemente, se toda a energia do pensamento que o espírito armazena ao longo das suas existências, ele tivesse que acumular diretamente na mente, se não existisse um meio para reter e servir como um acumulador, uma espécie de transformador, nós não teríamos como suportar essa carga. Olha, imagine que quando nós, no nosso dia a dia, muitas vezes nos estressamos, caímos muitas vezes naqueles quadros de tristeza, de excesso de pensamento, já nos sentimos muito desgastados. Vocês talvez não saibam, mas mais de 70% da energia que nós consumimos no nosso corpo está no nosso cérebro. Por isso que nos desgastamos muito através dos pensamentos. Ou seja, uma pessoa que vai dormir, isso nós vamos ver, levando para a cama um pensamento de um problema, de um conflito, de
de um fato que leve a ele a um estresse, ao invés dele harmonizar, estabilizar o seu corpo, estruturar todas as funções para que no dia seguinte ele se acorde restabelecido, quando ele chama de um sono reparador, porque quando a gente dorme, a gente na realidade está organizando o corpo físico e liberando o perispírito. Cada um vai cumprir com a sua função, temporariamente separado um do outro. Por isso que nós temos os nossos sonhos. Mas vamos dar aqui um exemplo bem prático. Quando eu me refiro a sonho, as pessoas me perguntam: o que verdadeiramente é o sonho? Existem 3 tipos de sonho. Existe o sonho fisiológico. O que é o sonho fisiológico? É o sonho que é provocado pelas sinapses. No momento em que você está dormindo, o corpo ele começa a obliterar toda a sua função psicossomática. Os sentidos eles vão sendo anulados parcialmente. Você perde a visão, o olfato, o tato, e ali você entra num estado que ele chama de um estado de transe, que é o que nós vamos ver. E mais aquelas sinapses, elas ficam se processando, como se fossem flashes do que você viveu durante o dia. Se foi um dia de grande estresse, aquelas imagens elas ficam se reproduzindo continuadamente, mas como eu não estou tendo um meio para manter aquilo fica de forma muito interrompida, como se fosse um espelho todo quebrado. Então é aquele sonho que nós temos quando a gente não consegue associar uma coisa com a outra. A gente sonha caindo, sonha levantando, sonha correndo. Então tudo isso é uma resposta do cérebro. Isso é de natureza muito mais cerebral do que você provocou em termos de ação e pensamento durante aquele dia. Esse é o sonho fisiológico. O sonho psíquico é quando você está vivendo um momento, talvez um momento de angústia, de tristeza, um conflito. Também pode ser uma coisa boa, positiva, nada interfere. E aí você, quando entra em desdobramento, que é no estado de transe, consequentemente você vai viajar para as áreas do inconsciente. O inconsciente é uma área sua. E nele você vai buscar fatos que se relacionam àquilo que você está vivenciando naquele tempo. Eu vou dar um exemplo bem prático. Vamos supor que você passou o dia tendo muito conflito e viveu algumas situações até de uma certa humilhação, alguém lhe ofendeu, lhe magoou, lhe maltratou. E quando você vai se deitar, aquilo está no seu inconsciente. Mas quando você começa enfrentando esse pensamento já na forma de um sonho, você vai lá para o passado, para o inconsciente ou subconsciente, e lembra-se que todas as vezes que você passava por uma dificuldade dessa, era sua mãe que lhe confortava, que lhe amparava, que lhe apoiava. Consequentemente, você vai acordar no outro dia dizer que sonhou com sua mãe, mas na realidade você apenas a convidou como força pensamento para entrar naquela história, dando a você uma sensação de apoio, de conforto que você tanto precisava. Isso é um sonho psíquico, é aquele em que a gente viaja dentro do próprio território da nossa natureza íntima. Mas tem um sonho, realmente, é o sonho espiritual, propriamente falando. É aquele que realmente você se despreende do corpo físico e vai buscar em algum lugar do mundo espiritual aquilo que você está vivenciando. Se eu sou uma pessoa que fui dormir com muita alegria, é muito natural que ao me desdobrar, me afastar do meu corpo físico, eu vá para um lugar que seja alegre. Por isso que os espíritos dizem assim: dize quem és, que eu vou te dizer com quem andas. Dizes o que pensas, que eu vou te dizer como tu vais te comportar. Então aí ele se desdobra, ou ele vai para um determinado local do mundo espiritual, ou ele recebe a presença de um ser espiritual. E como é que eu posso dizer o que é cada um desses sonhos? Existe alguém
que possa interpretar o sonho não existe, isso é tudo mentira. Quem sabe do seu sonho é você. Existem sonhos que a gente tem a plena convicção de que a gente esteve com a pessoa. Quando a gente tem uma ideia bem fixa do olhar, muitas vezes até o cheiro que a gente sente, aquela presença muito forte que só você é que sabe. E, consequentemente, esse sonho não é um simples sonho, nem fisiológico, nem psíquico, mas um desdobramento. Isso é muito importante. Então, o conceito de transe é exatamente o que nós estamos precisando estudar e entender. Então, é um estado alterado da consciência. A consciência é a mente. Ou um estado anômalo, ou um estado anormal da consciência em diferentes graus de intensidade, que se dissocia global ou parcialmente dos centros psicossomáticos, mantendo ou não a sua sensibilidade e a lucidez em condição de baixa tensão psíquica. Eu vou traduzir isso, parece ser tão complicado. Veja, não existe nenhum fato paranormal, seja mediúnico, anímico ou medianímico, se não existir o transe. O que é o transe? É um estado alterado de consciência, é um estado anômalo, um estado anormal. É quando você começa a se afastar dos seus centros psíquicos somáticos, quando você começa a perder o sentido da realidade presente. Você começa anulando a capacidade de ver, de falar, de ouvir, de sentir. Então, todas as vezes que você entrar nesse quadro, você está num quadro de transe. As pessoas muitas vezes não entendem, porque elas acham que o transe, como um estado de baixa tensão psíquica, ele tem que ser de profundidade, tem que ser total. Não, muitas vezes você pode até estar conversando com uma pessoa e estar em transe. Não sei se você já percebeu que existem pessoas que a gente está conversando com ela está no outro mundo. Isso não deixa de ser um fato ligado ao processo do transe. Ou seja, eu estou aqui e ao mesmo tempo eu não estou. Porque vocês viram anteriormente que eu falei que nós temos um corpo perispiritual e temos um corpo físico ligados um ao outro. Mas todas as nossas sensações, todas as nossas emoções, eles estão primeiramente no nosso corpo espiritual. O nosso corpo físico é o filtro de retenção de todas as nossas emoções. Todos os problemas que nós temos, seja de dificuldade, de conflito, de dor, de alguma maneira ele vai refletir no corpo somático. Por isso que existem pessoas que vão para o médico e fazem uma série de exames e não há nenhum diagnóstico fechado, não há nada que possa identificar o porquê daquela dor. Por exemplo, a fibromialgia dói o corpo todo. Todo mundo sabe que é um problema no seu sistema nervoso central, vamos assim dizer. Mas o que é que acontece? Por quê? Porque a dor que ele está sentindo propriamente é uma dor psíquica, mas que está refletindo nos seus centros de força, principalmente nesses centros que são os que mais recebem esse impacto provocado pela baixa frequência mental. Todas as vezes que você estiver pensando mal, com certeza o seu corpo está sentindo esse mesmo mal. Então, hoje nós temos uma série de atividades dentro da própria casa espírita voltada para o tratamento desse tipo de problema que nós tanto enfrentamos. Então, tanto o transe, ele pode ser por hipnose indutiva, ou seja, não sei se vocês já viram, aquelas pessoas que praticam os quadros de hipnose. Ela induz a pessoa ao estado de transe. Como é que ela faz? Ela começa a fazer com que ela vá baixando a sua frequência, psíquica, a sua tensão. É um estado meditativo. Todas as vezes que a gente entra no estado meditativo, a gente começa a diminuir o campo somático ou psicossomático, a gente vai diminuindo a tensão. Essas tensões, elas vão cada vez mais se dilatando e dá aquela sensação de afastamento do corpo, que é uma verdade. Então, ele está no estado hipnótico induzido. Muitas vezes a pessoa lê, ela fala, ela responde,
Aí você diz, sim, mas ela estava inconsciente. Não, ela estava dentro de um estado hipnótico. Naquele quadro hipnótico, ela tem uma perfeita noção do que ela está dizendo. Mas quando ela volta ao seu estado normal, aquilo fica numa área que ele chama de amnésia lacunar. Ela não se lembra. Por quê? Porque ela não acessou o seu córtex frontal, que dá a ela a ideia daquilo que ela está vendo, percebendo através dos sentidos. Existe o transe sonambúlico, né? Por auto-hipnose. Vocês sabem que existem pessoas que muitas vezes praticam determinadas ações totalmente fora do contexto normal, a gente não tem a menor ideia. Recentemente foi publicado que uma criança num congresso médico falou por mais de 1 hora sobre osteosporose, uma criança de 8 anos de idade. Aonde é que ela foi buscar tanto conhecimento? Ela falou no seu estado de transe. Alguém pode dizer, não, mas ela estava sob efeito mediúnico. Pode, mas é muito comum isso acontecer como um fato anímico. Ela deve ter vivido uma experiência em vida passada, onde ela executou essa atividade, ela talvez tenha sido médica, aquilo está retido no seu inconsciente. Quando ela entra no seu estado de transe, ao anular as suas funções psicossomáticas, o que é que acontece? Surgem as suas áreas, os seus arquivos do inconsciente e passam a atuar de forma tranquila. E aí ela volta ao normal e não se lembra mais de nada. Quantos de nós muitas vezes não tem isso no nosso cotidiano, na nossa vida? Você pode observar, muitas vezes você vai passando no lugar, toca uma determinada música e você viaja para um passado de 10, 15, 20 anos e aquilo se reproduz como uma coisa viva dentro de você. Isso tudo está relacionado ao estado de transe. Existe o caso também da hipnoterapia. Não sei se vocês sabem, existem pessoas que não podem tomar anestésico, principalmente nos consultórios dentários acontece muito isso. E a pessoa é induzida a um estado hipnótico e o médico faz a cirurgia, todo o processo e ela não sente nada. Porque tira ela das suas funções psicossomáticas através do sentido natural e ela fica ali mergulhada no seu estado de transe. Termina aquele estado, ela volta ao normal tranquilamente. Então, o transe deve ser muito bem delineado pelo espírita. Isso a gente tem combatido na casa espírita, para que não hajam diagnósticos equivocados das realidades psicológicas e intercâmbios espirituais mal compreendidos. Tudo na casa espírita é o quê? Obsessor e mediunidade. Ele é médio e está obsediado, o que não é verdade. Por isso que eu estou trazendo esse estudo, para a gente observar que a casa espírita não é um lugar de manifestação de espírito. A casa espírita é um lugar de estudo, e estudo profundo. Allan Kardec foi um professor, um homem de estudo, um homem de ciência. Grandes cientistas hoje se debruçam sobre as obras de André Luiz, as obras de Allan Kardec, para estudar cientificamente essa doutrina. Então nós não somos aqui nenhum leigo, temos que todos os dias buscar através do estudo. Então é muito comum as pessoas dizerem coisas que não devem dizer. Grande parte dos problemas que nós enfrentamos são problemas de distonias mentais, muitas vezes graves, mas de natureza nossa, não tem nada a ver com espírito nenhum. É muito comum a gente querer botar a culpa dos problemas da gente no outro. Eu estava dizendo, nesse dia tem greve de espírito. Eles vão dizer, tudo que é de ruim botam para nós. Ninguém quer assumir mais nada depois que inventaram a obsessão. Uma coisa é bem clara, o espírito que não sabe conceituar e nem identificar o transe, que nós vimos agora, veja que tudo que nós vimos não tem nada a ver com mediunidade. O hipnotismo, o sonambulismo, tudo isso é transe. Mas não há comunicação nenhuma com o espírito. Também não tem como entender o animismo e muito menos a mediunidade. Quem nos disse isso não foi ninguém, foi Lamartine Palhano Júnior. Todo médium tem que ter predisposição para o transe. Então, o que é que acontece? Quando a gente fala no estado de transe, a gente não pode esquecer as ondas mentais. Não sei se vocês já viram aqueles aparelhos de eletrocefalograma. Aquele aparelho, ele detecta toda a onda, a frequência mental. Então, existem ondas beta, alfa, teta e delta. As ondas betas são ondas de 13 a 20 Hz. Esses Hz são ciclos por segundo.
Quando você está na onda, envolvido numa onda, num estado de onda beta, mentalmente falando, você está em estado de estresse. Consequentemente, você está muito tenso. A sua frequência está muito alta, você está com uma predisposição para um infarto, para qualquer doença que com certeza é uma resposta do organismo pelaquela sobrecarga que você está usando. Lembre-se que eu falei da energia e dos transformadores. Então o aparelho, o equipamento, ele está recebendo uma quantidade de energia superior àquela que ele pode suportar. Muitas vezes nós imprimimos no nosso pensamento uma frequência tão alta que o corpo não tem como suportar. Por isso que existem os disjuntores naturais que desligam-se, graças a Deus, nos dando a felicidade de pelo menos nos libertar daquele quadro que cada vez mais se intensifica. Então as ondas betas são ondas de alta intensidade, elas são de alta frequência e de pouca amplitude, elas estão praticamente nesse movimento. Mas se você entrar no momento de meditação, buscando talvez até o transe, consequentemente essa frequência vai diminuindo e você entra no estado alfa. O estado alfa é um estado de dilatação da mente. Não sei se vocês já ouviram falar. Os orientais falam muito em abrir a mente, expandir a mente. Exatamente, é você sair de um quadro de alta tensão psíquica, através do pensamento, e mergulhar no estágio de menor frequência, onde você busca um momento de maior tranquilidade, de relaxamento. Aí é onde começa a surgir o transe. Porque para que o transe exista, é preciso que haja vocês viram lá no início, uma baixa frequência mental, que é um estado anômalo da consciência. Consequentemente, temos também o estado teta, que é um estado ainda de maior dilatação. Esse estado teta são aquelas pessoas que têm uma mediunidade muito ostensiva, elas vivem muito mais no outro mundo do que nesse. E finalmente o estado delta, que é o estado de morte, é quando aquele aparelhozinho dá aquele sinal, a onda ela praticamente já não apresenta nenhuma frequência, é quando há uma paralisação do movimento cerebral, e vocês sabem que quando o corpo perde a sua energia vital, o espírito, que é a mente, vai embora, porque não tem mais como ele ali ficar, porque não há como trabalhar. Então, as informações objetivas captadas pelos sentidos se processam no cérebro através de impulsos elétricos que são as sinapses. Já as emoções e os sentimentos são de natureza química. Então você recebe as informações, os impulsos, que eles chamam de impulsos elétricos, através dos sentidos, a visão, a audição, o tato, o olfato, o paladar, que são os sentidos mais naturais, e isso vai ser captado através de impulso elétrico. Por isso que nosso cérebro ele trabalha com eletricidade e com química. Esses impulsos elétricos é que vão processar e metabolizar as reações químicas do nosso cérebro. Então, por exemplo, se eu estou recebendo uma carga de tensão psíquica através do pensamento que vem pela glândula pineal, então meu cérebro, ao invés de estar produzindo a endorfina, serotonina, noradrenalina, entendeu? Aí começa a produzir uma substância que dá uma sensação de estresse, que é a adrenalina. A adrenalina é uma substância que acelera toda a nossa frequência mental. Ela tem uma importância muito grande porque ela passa a ser um mecanismo até de motivação e de defesa. Mas quando é produzido em excesso, a gente entra em estado de tensão. E essa tensão nos leva exatamente aos processos doentios. Os graus de dissociação do transe. O transe ele pode ser parcial, quando há dissociação apenas de áreas psicossomáticas. Então, quando a gente, através do córtex frontal, a gente interage com o mundo, a gente capta através dele, através do sentido, as sensações que para nós interessam e que são importantes. Então, existe a psicofonia, a psicografia, a evidência. Então, veja bem, quando, por exemplo, numa mediunidade, para que um espírito ele fale através de um médium, é preciso que ele anule essa área da fala, para que ele possa interagir usando essa área. Então, é preciso que haja uma inibição de uma área para que ela possa ser utilizada através do transe, pelo médium ou até mesmo por você mesmo. Então, o que é que acontece? A psicofonia,
A psicografia, ele anula a função motora, e quem passa a atuar é o seu psiquismo. É como se a alma utilizasse diretamente aquela área, sem que houvesse a intervenção do corpo físico. Existe também a vidência. Todo mundo sabe que nós não vemos propriamente. Os olhos, ele capta a luz através do reflexo, né, fixa a imagem, fotografa a imagem. Essa imagem vai para uma área que é o córtex occipital. Ela é formada através de pixels, e depois ela vai para outra área que é o hipotálamo, que é a região límbica, para você fazer uma ideia, que aí entra o processo químico daquilo que você viu. Eu estou vendo uma pessoa, mas eu tenho que formar uma ideia do que seja essa pessoa. Vejam que tudo isso acontece simultaneamente, automaticamente. Aí veja bem, se eu vejo uma pessoa que eu não gosto, eu estou fixando a imagem dela, trazendo, capturando para dentro de mim, fazendo uma interpretação daquilo que eu sinto por ela através do meu sentimento, estou elaborando uma emoção, essa emoção vai provocar uma reação. Veja como é difícil a gente lidar com a mente humana. Tudo isso acontece automaticamente. Então, nós temos a dissociação ou o transe global, quando há todas as áreas psicossomáticas, elas são totalmente obliteradas, elas são totalmente obstaculadas. Por exemplo, Chico Xavier, ele era um médium cujo transe era total, que ele chamou de psicopraxia. Ou seja, é quando, por exemplo, no fato mediúnico, você diz, o espírito incorporou a ascendência, né? A influência espiritual sobre aquele médium é tão grande que ele toma totalmente o seu corpo, muitas vezes mudando até as feições dele. É um domínio total. Isso é muito difícil de ser controlado. É por isso que o médium precisa estudar muito para saber lidar com esses fatos. E existe o transe total, que é a morte do corpo físico. Grau de intensidade do transe. O transe, ele pode ser superficial. Você está em transe, mas continua em estado de alerta. Como se você tivesse entre acordado e dormindo. Você está percebendo tudo o que está acontecendo e ao mesmo tempo você está em transe. Existe o estágio intermediário, que é o de semilucidez, e existe o transe profundo, que é um caso muito comum do sonambulismo, onde existe uma amnésia totalmente lacunal, ou seja, ele praticamente perde todo o seu referencial de vivência natural, ele perde o contato com o meio, anulando o seu córtex frontal, e ele passa a estar unicamente em estado de transe. A natureza do transe, ela pode ser psíquica, ou seja, a dissociação apenas dos centros psicossomáticos, que é no caso da psicografia, da vidência, ou seja, é mente a mente. Mas existe o de natureza biológica, que eles chamam de ectoplasmia, é quando há materialização do pensamento, através do ectoplasma, que é uma substância química produzida, segundo já alguns defendem, pelas mitocôndrias, que ela é uma substância de natureza etérea. Ela é uma substância que se manifesta pela mente daquele que está atuando em estado de transe, ou animicamente ou mediunicamente, e tem a capacidade de materializar objetos, materializar até corpos. Então ele está pensando numa pessoa e ele consegue materializar essa pessoa, tirando do meio, através do médium, o elemento necessário, a substância necessária para materializar esse corpo. Peixotinho foi um médium que fez isso com muita grandeza. Não é fácil esses quadros, porque há uma necessidade muito grande de uma série de fatores. Até o ambiente, a luz, tudo isso pode interferir, porque ele é uma substância muito sutil. Qualquer alteração de luz, ela pode não se manifestar, não se propagar. Vamos ver os tipos de transe. Nós temos o transe patológico, o espontâneo e o provocado. É aqui que eu quero exatamente enveredar.
Veja o transe patológico. Fatores mórbidos atuam como desencadeantes deste tipo de trânsito. Veja bem, transtorno crânioencefálico é aquela pessoa que sofreu um acidente e teve uma lesão muito grave no cérebro e talvez, muitas vezes, perde até massa cefálica. E depois desse acidente ela começa a ter alucinações. E exatamente vendo pessoas, vendo coisas, fazendo muitas vezes premonições. Então isso é decorrente de um acidente, que foi um transtorno crânioencefálico. Como é que isso pode acontecer? Ele pode ter, no acidente, atingido uma área do cérebro, pode ser do sistema do hipotálamo, hipocampo, que era responsável por determinadas funções psíquicas, e alterando isso, ele começa a entrar periodicamente, sistematicamente, nesses estados de transe. Não sei se vocês já viram pessoas que saem de uma doença e começam a ter comportamentos completamente diferentes nessa área. Existe o quadro do coma. Pessoas que entram em coma. Eu tive um caso de um rapaz que me procurou alguns anos atrás. Ele era usuário de crack. E a família, não sabendo como lidar, trancou ele no quarto. E ele lembrou-se que ele tinha veneno no bolso. E aí, para vocês terem uma ideia, ele tomou o veneno dissolvido com a urina da bacia sanitária. Ele tirou a urina, dissolveu e tomou. E então ele entrou num quadro de coma, por intoxicação venenosa. E ele me disse que durante o período, quase 9 dias que ele passou em coma, ele se via no lugar onde ele ficava num canto e as pessoas eram penduradas em gancho, como se pendura carne. E o sangue ficava descendo e passando por perto dele, e ele passou todo esse tempo ali acuado, sentindo um medo enorme. E ele me disse que chegava a sentir até o cheiro de sangue. Então, quando ele saiu desse quadro, ele me contando tudo isso, não deixa de ter sido um processo de um transe. Se foi mediúnico ou não, ele não soube explicar. Mas isso realmente foi provocado pelo quadro em que ele se apresentava, que era um quadro de coma. Então, em coma, é muito comum a pessoa ter esse tipo de alucinação, esse tipo de transe. A histeria mesmo, vocês sabem que pessoas histéricas, elas entram em quadros que perdem totalmente a lucidez. Também é um estado de transe. A epilepsia, que são as crises convulsivas, a pessoa entra naquele quadro e muitas vezes não, ela está possuída. Quando as pessoas não sabem e dizem que é um espírito que está dominando, que foi e show Satanás, e ninguém sabe quando é que isso vai terminar, e a pessoa está no quadro de epilepsia natural. A epilepsia é uma distonia mental de natureza cerebral, é um problema do cérebro, no cérebro. Os estados depressivos, as pessoas depressivas, elas têm alucinações desse tipo, elas muitas vezes vêm até por ingestão medicamentosa. Muitas vezes elas se afastam tanto, entram num quadro de uma tristeza tão grande que ela começa a ter aquelas visões, alucinações, como nós vimos no quadro daqueles sonhos psíquicos. Ela começa viajando, então aquilo ali começa a fazer parte do cotidiano da vida dela. E aí ela vai falar na casa espírita, vão dizer que é um obsessor, que ela está... Então não é não. É exatamente um quadro natural de uma pessoa depressiva. O delírio febril é natural a pessoa ter processos ou casos de transe. As alucinações, como todas elas. Então, os fatores patológicos precisam ser bem vistos. Por isso que ele diz, é preciso que a pessoa que está atendendo tenha o conhecimento para saber distinguir o que é um fato espiritual para um fato de um transe anímico, principalmente dentro de um quadro de uma patologia. Quando a gente está atendendo, eu particularmente, procuro levantar toda a história da pessoa. Por isso, quanto mais ela me passar informações, mais eu tenho elementos para formar o diagnóstico, pelo menos dentro das nossas limitações espirituais, daquilo que verdadeiramente está acontecendo. Quando a gente manda de imediato a pessoa procurar um profissional de saúde. Uma casa espírita ou qualquer lugar que omitir uma pessoa
de buscar ou procurar um profissional de saúde não serve para ser como referência. Primeiro a gente tem que procurar auxílio médico. A medicina existe porque ela tem a sua importância no auxílio de todos nós. Agora, o tratamento espiritual, ele é complementar, ele não é alternativo. É uma terapia complementar, que ajuda, e ajuda muito, porque muitas vezes, como vocês vão ver, o problema não é um problema patológico. Aí realmente é um problema de natureza espiritual, e a gente tem que saber como identificar. O transe espontâneo ocorre em pessoas naturalmente predispostas, que é o sonambulismo natural, o desdobramento. O que é o desdobramento? Aquilo que nós falamos, é você estar deitado, né? Você está muitas vezes deitado e você começa a sentir o seu corpo sair, se afastar de você. Você começa a sentir um desdobramento, um afastamento. Isso é muito comum e não deixa de ser um estado de transe. Existe a dupla vista, todo mundo conhece essa visão, é aquela pessoa que vê além do olho físico. Jesus foi o maior de todos os exemplos de dupla vista. Jesus conseguia ver o que ninguém via. Todo mundo está lembrado daquele milagre dos peixes, milagre entre aspas. Jesus chegou na margem do lago, Pedro e os demais pescadores estavam tristes porque já tinham colocado o barco várias vezes no mar e não tinham conseguido pescar, encontrar peixe. Jesus pediu que ele colocasse o barco e Jesus mostrou a ele: siga em tal direção. Jesus não disse: jogue a rede aqui. Ele disse: em determinado local, ele jogou a rede e pegou uma quantidade de peixe que não coube no barco. Os japoneses fazem isso hoje com mais eficiência, porque eles têm radares e sonares que não só identificam o cardume, como a quantidade do peixe. Só que Jesus tinha o poder de ver além da visão física, que é o que eles chamam de dupla vista, não deixa de ser um estado de transe. E algumas pessoas têm essa faculdade, e não, claro, como Jesus tinha. Então Jesus olhava, conseguia ver você por dentro e por fora, e sabia diagnosticar uma doença. Mas em todos os momentos ele dava a cada um o que era de cada um. Foi tua fé que te curou. Existe o transe provocado. Começa pelo mesmérico. O que é o mesmérico? Todo mundo sabe, Franz Anton Mesmer, o magnetizador. Esse transe ele é provocado através do passe. Muitas vezes a pessoa está recebendo um passe magnético, ele pode entrar em transe, tanto ele como o magnetizador. Isso pode acontecer, não é normal e não deve acontecer, mas pode acontecer. Existe o transe hipnótico, como nós vimos anteriormente, a capacidade que as pessoas têm de induzir o outro ao estado de transe através de um processo hipnótico. Existe o farmacogênico, esse também é outro problema. As pessoas entram em transe pela ingestão de droga. Todas as vezes que a gente está atendendo uma pessoa, a primeira coisa que a gente pergunta é se ela toma droga, se ela está tomando alguns medicamentos. Por quê? Porque eles podem provocar um estado de transe. Geralmente as pessoas que são usuários de drogas, elas têm essas alucinações que não deixam de ser um processo de transe. Agora, é importante observar que para cada caso existe uma definição própria. Nós não podemos generalizar. Todo mundo se lembra do LSD. Os próprios médicos utilizaram para estudar o estado de transe que eles entravam. Aqueles hippies se encontravam ali, tomavam o LSD e ficavam em estado de alucinação temporário. Não deixa de ser um processo de transe. E existe o transe mediúnico, que esse é quando nós verificaremos mais adiante. Os fenômenos, de acordo com os nossos sentidos, podem ser vistos como? São 3 tipos de fenômenos. Nós temos o fenômeno normal, é todo fenômeno que atende e respeita as leis naturais. Então, chover, né? O sol, a chuva, tudo o que acontece na natureza, sem que haja a interveniência, a interferência do homem, é tido como um fenômeno natural. A própria vida é um fenômeno natural. Existe um fenômeno normal. Existe o fenômeno anormal, ou seja, uma coisa que tinha tudo para ser perfeita e não foi. Vamos dar um exemplo aqui. Existe uma coisa chamada trissomia. O
que é trissomia? É quando uma criança nasce com uma deficiência no cromossomo 21, ou seja, ao invés de ser 2, é um cromossomozinho a mais. Aí o médico diz, olha, seu filho nasceu, está tudo bem, mas ele nasceu com um problema de uma trissomia, ou seja, um hormôniozinho a mais, mas é o suficiente para ele ser portador da síndrome de Down. Então, é um fenômeno? É um fenômeno anormal? Por quê? Porque não é natural uma pessoa nascer com uma deficiência, porque Deus não permitiria que um ser nascesse com uma deficiência. Isso é decorrente de quê? Vocês viram que lá no início nós falamos que o corpo físico não é causa, ela é efeito. Então, se a pessoa nasce com qualquer problema de deficiência, é ela mesma que provocou os meios para que nascesse assim. Não como castigo, mas como ou uma expiação ou como uma prova. Então, cada um nasce em bom sentido, ou reencarna da maneira que melhor lhe convém. Daí eu sempre dizer, você se alegre muito com o seu corpo, porque foi o melhor que podia ter sido feito, apesar dos pesares. Então a gente não pode nunca se revoltar contra a vida da gente, porque foi uma escolha nossa. Porque o corpo mental que produziu o corpo perispiritual, que produziu o corpo físico, tudo isso é uma consequência. Ora, se eu cometi determinados abusos e alguns excessos na experiência passada, e não retifiquei, não corrigi, é natural que eu venha com esses problemas para serem corrigidos. Uma pessoa que come de forma excessiva, que abusa de determinadas drogas, é natural que isso venha desencadear amanhã um processo. Se ela não reparar, isso vai se fixar ali e um dia terá que ser reparado. Independente dela morrer, renascer, aquilo permanece porque o corpo mental guarda dentro de cada um de nós todas as nossas reminiscências. E existem os fenômenos, que é o nosso caso, o fenômeno paranormal. Ocorre quando não há explicação através da lei natural. Veja, o fenômeno paranormal, que as pessoas chamam de milagre, é algo que a natureza fez e ainda não soube nos explicar. Então não existe milagre. Qualquer milagre derrogaria a lei natural, que é a lei de Deus. Então nunca peça a Deus nada por excesso, por capricho, porque ele não trabalha com isso. Por quê? Porque viram o que foi que ele disse lá no começo. Aonde é que estão as leis de Deus? Na consciência de cada um. Se você usar a sua consciência de forma correta, você estará em dia com a lei de Deus, consequentemente você não vai precisar de nada que venha ali auxiliar, porque você está no caminho certo. Então existem os fenômenos paranormais, aí aonde vem os fenômenos anímicos e os fenômenos mediúnicos. Anímio é da alma, é da sua vontade. Qualquer coisa que você faça dentro de um quadro paranormal, algo que você não sabe explicar, mas que foi provocado pela sua própria alma, isso é um fenômeno anímico. Agora, quando isso é por uma influência de um outro ser, de um espírito, aí é chamado de fenômeno mediúnico. Ou seja, a mediunidade só pode existir se existir a influência direta, indireta, parcial ou intensiva de um outro ser espiritual. A parapsicologia não considera a mediunidade, ela vai até o animismo, porque ela não acredita na reencarnação e não admite que a gente tenha contato com o mundo espiritual. Uma pena, né? Então, tanto os fenômenos anímicos, né, como os fenômenos mediúnicos são fenômenos de natureza do consciente ou inconsciente. Então veja, os fenômenos paranormais, como eu disse a vocês, eles se dividem em anímico e mediúnico. Os fenômenos sensitivos, existem os objetivos e os subjetivos. Os fenômenos objetivos, anímico, a telecinesia é a capacidade que as pessoas têm de mover objetos. Vocês conheceram o Uri Geller, ele entronchava aquelas colheres tudinho. Aquilo era um fenômeno paranormal e aquilo ele fazia com o poder da mente. Não era, existem muitos ilusionistas, tudo isso, mas ele não, ele era realmente um paranormal que usava do seu animismo para
a faculdade da telecinesia. A parapirogenia, não sei se vocês já viram aqueles casos de poltergeist, aquelas casas que se incendeiam. Todas as vezes que você for analisar um caso desse, tem que ter alguém ali que esteja criando aquele fato, ou um médium ou um anímico. É um fator mediúnico ou anímico. A mente dele é que está criando aquele fato, aquele caso. Por exemplo, não sei se vocês já viram aqueles faquires que vão lá para o Himalaia. Muitas vezes eles ficam meditando a temperatura 40, 50 graus abaixo de zero, e eles mantêm a temperatura interna do corpo. Isso é chamado de parapirogenia, ou seja, ele se desloca, a mente se desloca do corpo, o perispírito se desloca do corpo físico, e ele consegue controlar o corpo fora dele. Isso tem o nome de parapirogenia, isso não tem nada a ver com outros espíritos. Existe o fato do animismo subjetivo, a telepatia. Todo mundo conhece. Como é a telepatia? A telepatia é a comunicação mente a mente. Quantas vezes nós somos surpreendidos por um fator telepático? Muitas vezes a gente está pensando numa pessoa, o telefone toca. Uma mãe muitas vezes está esperando um filho, ele chega. Então há uma informação que além do cérebro, que é transmitido mente a mente. Isso não tem nada a ver com mediunidade. Todos nós conhecemos o caso das câmaras de Faraday, que foi desenvolvida. Colocavam sensitivo numa câmara e outra, e colocavam um equipamento para medir a frequência. Quando acendiam uma luz, eles estavam coligados um ao outro. Quando acendiam uma luz, que ele apresentava uma reação, naquela outra câmara, muitas vezes a quilômetro de distância, ele apresentava a mesma reação, ou seja, aquelas mentes estavam interligadas. O governo americano, o governo russo procurou muitos sensitivos para fazer trabalho de espionagem. Isso aconteceu demais. Então, e existe o fator da psicometria. O que é a psicometria? Outro fato que também é interessante. A pessoa pega um objeto e consegue descrever algo que está relacionado a ele. Muitas vezes se pratica um crime e eles usavam muito isso, o FBI usou. A pessoa pega um objeto da pessoa e consegue identificar o local, determinar. Tudo isso, gente, é um fator paranormal de natureza anímica. Isso não tem nada a ver com outros espíritos, isso é seu. E com relação à mediunidade, aí sim, nós temos os efeitos intelectuais, que são a vidência. Então, a capacidade que você tem de ver espírito. Então, se eu estou vendo um espírito, isso aí é um fato mediúnico, porque eu estou me comunicando visualmente com outro espírito. A vidência era uma faculdade que Chico tinha com maior naturalidade. Chico Xavier chegou um momento que ele andava pela rua, não sabia mais quem era encarnado ou desencarnado, porque ele via com muita frequência, e é muito comum as pessoas verem. Isso é um fator mediúnico de natureza de evidência. A audiência, ouvir, né? Então é muito comum aquelas pessoas que psicografam ouvindo. Além de psicografar, de ter o fenômeno mediúnico da psicografia, ele também tem o da audiência, ouvir. Então muitas vezes a gente está no lugar e começa a ouvir, mas é uma informação de outros espíritos. Isso é muito comum dentro da mediunidade. Então, os fatores mediúnicos mais comuns são a vidência, a audiência e a psicografia. Chico Xavier foi o único médium que tinha todas essas faculdades. E aí vem os de efeito físico, que é quando o médium ele se utiliza do meio, aliás, o espírito se utiliza da energia ou do ectoplasma do médium para manifestar as suas informações, o seu contato, com as batidas. Lembram que falam-se muito naquelas casas mal assombradas que fica se ouvindo batida, mas quando é de efeito físico, não só o médium vê, ouve, como qualquer pessoa que estiver presente vê. O fenômeno de transporte, deslocar objeto de um canto para outro, isso acontece muito, é de natureza espiritual. Eu tive um caso registrado aqui, de uma moça que tinha uma pequena propriedade e ela colocou um homem, com ele e a mulher e uma criança, para tomar conta da casa.
Ele trabalhava durante o dia e bebia. E uma das noites o filhinho dele disse: papai, eu não quero mais dormir naquele quarto, porque todas as noites vem um homem dizer que a cama é dele. E o menino era pequeno. E aí ele começou a se preocupar com aquilo, e uma das noites ele começou a gritar lá dentro, a fazer uma série, e de repente a criança foi jogada contra a parede. Então isso é um fenômeno mediúnico de efeito físico. Pode ser anímico? Pode, mas tem muita característica porque a criança tinha visto alguém. Ou seja, depois descobriu que aquela propriedade era de um homem que havia morrido e continuava se achando dono. Existem espíritos que desencarnam e permanecem a vida toda naqueles lugares e não saem, porque elas não se desdobram, ou seja, não se libertam da condição que viviam, achando que a vida continua, e ali elas permanecem. Existe o fenômeno de materialização, como eu falei aqui, tanto de objeto como de pessoas. Então o que é que acontece? Se surgir um espírito aqui agora, se eu ver, apenas eu vendo, é um fator mediúnico da vidência, é minha, porque eu não estou vendo com o olho físico, eu estou vendo com o olho psíquico. Por quê? Porque ele é de natureza intelectual ou psíquica. Agora, se aparecer uma entidade espiritual e todo mundo vê, pode ser um fenômeno mediúnico, mas é de materialização. O espírito se materializou e vocês todos podem ver, porque ele está materializado. Ou seja, por que eu não vejo um espírito? Porque quando eu lanço a luz, ou quando a luz bate nele, não consegue refletir, porque ele não é de matéria densa. Então eu não consigo ver uma coisa que a luz não reflete. Você olha para frente, se não tiver um lugar, a luz vai até onde ela puder ir. Agora, se ela bate naquela parede e volta, então ela está refletindo. Então eu estou vendo a parede. Tudo que eu estou vendo aqui na minha frente é o reflexo da luz que está sendo captada pela minha retina. Agora, se tiver um espírito aqui materializado, todos nós vamos ver. Os fenômenos anímicos, estou terminando, tanto de natureza objetiva como subjetiva, todos nós vimos. Aí o que é mediunidade? É a faculdade que algumas pessoas têm de servir de intermediários entre o mundo físico e o mundo espiritual. Vocês viram que lá no começo eu falei a vocês que matéria é energia concentrada e energia é matéria radiante. Tudo é energia. Então, por que as pessoas não querem aceitar a mediunidade, não querem aceitar a interação entre esses mundos, se nós vivemos tão ligados a ele? Ora nós somos matéria, ora nós somos energia. Quando o homem fez o estudo para estruturar as bases da fundamentação da matéria, ele observou que o átomo, sendo a menor partícula até então que ele considerava constituinte da matéria, era formado de duas regiões. Um núcleo muito pequeno e uma eletrosfera de um tamanho imensurável. E era no núcleo que estava toda a massa do átomo. E a gente aprendeu isso na escola. Onde é que está a massa do átomo? No núcleo. Já descobriu que lá não é massa. Ali é energia concentrada. Ou seja, não existe matéria. Por isso que o Albert Einstein disse que para o materialista vai ficar cada vez mais difícil, porque a matéria está se acabando. Ele não vai ter mais como ser materialista por falta de matéria. Então, matéria e energia é a mesma coisa. Então, perispírito e corpo físico é praticamente uma mesma realidade. Então, eu posso? Claro que eu posso. E o que é que eu faço para viver um estado de transe? Só é necessário o quê? Diminuir a minha frequência mental. Diminuir o estresse. Diminuir essa vida materialista que você tanto vive. E, consequentemente, buscar o lugar onde você deve verdadeiramente viver, que é o mundo espiritual. Nós não somos espíritos encarnados apenas. Nossa natureza é muito mais espiritual do que material. Nós estamos aqui vivendo uma experiência transitória neste nosso corpo físico. Vimos agora recentemente uma tragédia que mexeu com todo o nosso país. Será que Deus errou ali? Claro que não. É de uma tristeza muito grande. Mas todos aqueles espíritos foram embora, voltaram para a pátria espiritual. Todos, com certeza, tinham alguma coisa referente àquele fato, né?
um resgate. Mas muito antes deles partirem, aquilo já estava todo programado. Eles não partiram por acaso. Cada um foi para o seu devido lugar, porque o que leva cada um de nós para o lugar que deve ir é a nossa consciência. Mas ali não houve castigo, não houve erro, não houve punição. É de cortar o coração e a gente lamenta muito, porque a gente ainda não sabe lidar, principalmente com esses desencarnes coletivos. Mas com certeza aqueles espíritos estão muito bem amparados, protegidos até demais. É como eu sempre digo, se você passar na rua e encontrar uma pessoa caída, alguém liga para o SAMU vem, socorre, leva para o hospital e cuida. Imagine no mundo espiritual, onde tudo trabalha com uma perfeição e uma inteligência e uma misericórdia maior. Esses nossos irmãos, com certeza, estão muito bem amparados. Lógico que alguns devem ainda estar um pouco confusos, por não entender o que está acontecendo, mas o que foi que aconteceu para nós espíritos? A matéria ficou ali enterrada, mas o espírito se libertou e voltou para o seu verdadeiro mundo, que é a pátria espiritual. Uma boa noite a todos e muito obrigado.